Isso aí, meus amigos, minha bike e eu, um tema muito bacana para o vídeo de hoje. Roda a vinheta. Conforme eu tinha falado, né, um tema bastante interessante, minha bike e eu. Remete também um pouco ao filme Marley e eu, quem não assistiu, né? Mas o tema da bike, uma história mais feliz, né? E muitas pessoas me perguntam: Robinho, mas como escolher minha bike? Que tipo de bike eu devo comprar? Se é cara, se é barata, essas coisas todas, né? E aí eu tava vindo pedalar, resolvi fazer esse vídeo pra vocês. Visual muito show aqui. Conforme passa o carro, passa uma pessoa, a gente vai cumprimentando, a gente tem que dar umas paradas no vídeo. E aí, pessoal, eu digo pra vocês, né, respondi pro inscrito do canal. Teve um inscrito também que perguntou. Basicamente a gente tem que dividir em duas etapas ou dois pensamentos para se ter uma boa relação com a sua bike. A primeira etapa é a parte financeira, tá? E a segunda etapa é a satisfação com a sua bike, aquilo que você espera dela, aquilo que a bike vai te proporcionar. Então, pessoal, como eu ia dizendo, mas antes deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, vou dar uma paradinha aqui, mostrar para vocês esse visual. Não sei se deu para filmar direito, tá? Porque eu estou em movimento e eu não gosto muito da câmera fixa, né? Eu gosto de estar falando e mostrando. Conforme eu ia dizendo, no primeiro item, que é o preço, isso é muito relativo. Quanto custa uma bike? Mas eu indicaria você mudar essa pergunta. E sim, pessoal, você perguntar: quanto eu posso pagar em uma bike? Eu acho que o mais importante não é quanto custa uma bike, mas o quanto eu posso pagar. Porque é uma questão financeira, né? E aí tem também aquilo que você espera da bike, etc e tal, que a gente vai falar no item número 2. Mas o importante é quanto eu posso pagar na bike. Tem bike de R$800 e nós já temos, por incrível que pareça, moto passando, carro. E por incrível que pareça, meus amigos, nós já temos bike com mais de R$100 mil. E não é questão de você poder comprar a bike ou esnobar comprando uma bike de R$100 mil. Nada contra a pessoa que pode comprar, é o sonho dela, ela vai lá e compra. Mas aí vai estar relacionado diretamente com o item número 2, que é: para que você quer uma bike? Aquela bike te atende? Que nós vamos falar já já. E, pessoal, falando desse item número 2, que é talvez o mais importante, até mesmo do que o preço da bike, para que eu quero uma bike? Qual a finalidade de ter uma bike? Qual a bike escolher?
Tive que dar uma paradinha aqui, ó. Tava falando com vocês, tive que dar uma paradinha porque estão refazendo aqui a estrada, né? Acho que colocaram um manilhão aqui e tava vindo o carro, né? Eu tive que parar essa estradinha aqui que eu tô pedalando hoje. Então, meus amigos, qual a bike escolher, né? A gente estava falando do item número 2. Esse item muitas pessoas saem comprando a bike, até mesmo por indicação de pessoas que não têm conhecimento e compram sem saber. Então, às vezes, se você tem um amigo que já pedala há bastante tempo, conversa com ele se você quer comprar uma bike, ou vá em uma loja de preferência que tenha ciclista trabalhando nessa loja, porque também tem muito vendedor que só querem saber de fazer a venda alta, né? Ganhar comissão, etc. E tem duas lojas que eu conheço, né, aqui na região, que é DBC em Friburgo e Amazonas Bike em Niterói. Excelente loja com pessoas que pedalam, pessoas que vão ver o lado do ciclista e não só o lado financeiro da loja. Então, pessoal, muitas pessoas compram a bike errada. A bike, eu costumo dizer o seguinte, que eu uso a comparação de como você estivesse comprando uma roupa. Por exemplo, eu tenho 1,78 m, 88 kg, quase 90, tô gordinho. Imagine se eu fosse numa loja comprar uma calça e sem eu saber o meu tamanho, eu vou lá e compro uma calça P. Mas lógico, eu vou chegar em casa, eu vou vestir a calça não vai dar. Bike é a mesma coisa, tá, gente? É exatamente a mesma coisa. Tem tamanho de quadro, tem a finalidade da bike, para que você vai querer a bike, o uso, entendeu, meus amigos? Então, falando especificamente da bike, nós temos várias categorias no ciclismo. E a gente tem bike, né? Speed, que é bike para estrada. A gente tem bike MTB, que é para mountain bike, estrada de terra. Tem diversos tipos de pneus. Tem tamanho de bike, quadro de bike. E muitas vezes a pessoa se decepciona com o ciclismo porque comprou a bike errada. E quando você compra a bike errada, por exemplo, se você comprar o tamanho errado, você comprando o tamanho errado, o seu pedalar vai ser mais difícil, mais penoso. Por quê? Você vai pedalar mais vezes, vai pedalar muitas vezes com marcha errada, seu joelho vai bater no guidão. Então, eu acho que fica aqui a dica, o conselho. E já também ritualizando aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo se você gostar. E vai ficar muito mais difícil da pessoa pedalar, e muitas pessoas desistem de pedalar porque fizeram as escolhas erradas. É muito importante. Não importa, cara, se a bike é de 100 mil, se a bike é de 800 reais. O que importa é a escolha certa, a finalidade certa e o prazer em você estar pedalando. Isso que importa. Eu tô um pouco ofegante porque, olha ele, o totozinho aí. Eu já tava um tempinho sem pedalar. E aí, pessoal, eu vou mostrar pra vocês, na continuação do vídeo, a minha história com a minha magrela.
Já fui atropelado de moto. O quadro tá soldado. Eu vou parar aqui, vou mostrar ela pra vocês. Mas é uma bike que me atende. Já levei tombo com ela. É uma bike que me atende. Não tenho necessidade de trocar por outra. Ainda vai me dar mais um tempo de vida útil, lógico. Lógico, a gente precisa fazer as devidas manutenções. Entendeu? Mas não dou, não troco, não vendo. De jeito nenhum. Hoje minha bike não vale R$800. Vou explicar pra vocês direitinho, mostrando aqui no vídeo, na continuação do vídeo, e vocês vão entender porque o tema desse vídeo, minha bike e eu. Posso dizer que a relação com a bike tem que ser um caso de amor, porque o que a bike nos proporciona é muito maior do que o gasto financeiro que você vai ter com a bike, com manutenção. É muito importante isso. Volto já para mostrar a magrela para vocês. Meus amigos, conforme eu tinha falado anteriormente aí no vídeo, né? Falar um pouquinho da minha bicicleta. Tô aqui nesse visual maravilhoso. Só um panorama aqui para vocês, ó. Olha que top, hein? E aqui apresentando para vocês a minha magrela. Eu tinha dito, né, que o mais importante é a sua relação com a bike, independente de valor, de preço, tá? Essa bike aqui me atende muito bem naquilo que eu preciso. Vai ter barulho de carro passando, tá, gente? Que eu tô na estrada, tá bom? Eu vou estar falando para vocês algumas coisas dessa bicicleta aqui. É uma bicicleta que vocês vão ver aqui. Eu comprei ela GTS, tá? Marca aqui o GTS, certo? O barulho de moto aqui. E o que aconteceu? Comprei GTS, comprei no site da GTS, a bike veio e tal, tudo bonitinho, usei um tempo. E eu não me adaptei ao quadro da GTS. Não é que eu tenha comprado a bicicleta errada, tá? Por uma questão de eu ter problema de coluna, o quadro da GTS não me atendeu nesse quesito. E aí surgiu a oportunidade de pegar com um amigo meu o quadro da Oge 7.4. Eu faço parte aqui, galera, da Ciclo Macacu, tá? Em Cachoeira de Macacu. Peguei esse quadro, tá? Somente o quadro. Então ela é o quadro da Oge com todas as outras peças GTS. E fiz as adaptações. O que seriam as adaptações? Né? Eu sou cicloturista, tá? A minha categoria de pedal é cicloturismo. O bagageiro, tá? Esse bagageiro aqui, ele é removível, mas eu sempre deixo aqui, carrego minhas coisas aqui. Ele tem a cordinha, certo? Tem o afastador de alforje aqui, ó. E a minha bolsinha, isso aqui independente para qualquer pessoa, é importante ter. Tenho câmera de ar aqui, borracha para tapar furo de pneu, cola, ferramenta. O banco, tá? Fiz a adaptação com a posição do banco. E por eu ter problema de coluna, coloquei um alongador de mesa que me dá mais 14, 15 centímetros aqui. Pessoal passando, então esse alongador aqui me deu mais, na verdade 10 centímetros aqui, tá? Guidão é a mesma coisa. Vocês vão olhar aqui,
E Robinho, mas por que você tá falando isso tudo da sua bicicleta? Vocês vão ver aqui, ó, parafuso enferrujado. Tive o problema do freio. Olha o boi lá, hein? Tive o problema do freio que eu vou ter que acertar. Tenho o átrio, tá? Então assim, é uma bike normal. E o que acontece hoje? Essa bike aqui hoje não vale R$500. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu sofri um acidente de moto. Na verdade, a moto me atropelou com essa bicicleta aí, tá? E o quadro rachou. Como eu sou adepto da sustentabilidade, por que eu compraria uma bike nova? Porque o quadro rachou. Mandei fazer a solda, não é o ideal, tá? Mandei fazer a solda e está me atendendo. Tá aqui, ó. Eu sei que uma hora vai dar problema. Eu sei disso, mas por enquanto está me atendendo aqui. E por ser cicloturista, né? Viajar assim é até melhor, tá? E por um lado, né? Porque assim, ninguém vai mexer com a bike, o pessoal vai ver que tá soldado aqui, não dá nem para vender direito. Por exemplo, hoje em dia eu não conseguiria vender essa bike, tá? O pneu, vocês podem ver que o pneu já tá bem gasto. O pneu aqui tá aí na casa de uns 80% já gasto. Tem que trocar os dois pneus. E assim, cara, a bike está me atendendo. E é o que eu falo para as pessoas. Por que comprar uma bike de 100 mil, né? Quem tem condições quiser comprar, show de bola. Mas que essa bike de 100 mil atenda a pessoa. Essa aqui me atende naquilo que eu preciso, tá? A bike, eu faço as manutenções periódicas, pelo menos a cada 6 meses, mando dar uma revisão geral nela. E é isso que importa. Vocês podem ver aqui, ó, perdi essa tampinha aqui, tá? Tem que... Na verdade, não é que eu perdi, né? Tá gasto mesmo, olha só, tá gasto, mas tá me atendendo. E, gente, o que eu falo pra vocês, é isso que importa, tá? Na questão de bike. Virando aqui falando com vocês, o que importa na questão de bike não é o preço, mas sim o que a bike vai proporcionar para você, se sua bike vai te atender, tá? Tem as especificações técnicas, sim, tem tamanho de quadro correto, né, altura, o ajuste aqui do canote do selim, tá vendo aqui, ó, tá ajustado para mim, mas o que importa é a bike atender a sua expectativa. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ritualizando, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Até uma próxima. Vou deixar vocês com esse visual aqui maravilhoso, hein?